na escola foi que eu fiquei sabendo desse acontecimento, dessa fatalidade. Israel, vai pra casa que aconteceu uma situação na tua casa, teu pai se matou. Digo, não acredito. Digo, meu irmão, vai embora e firmeza. Aí peguei e vim embora. Nisso eu era muito criança. Eu ia fazer 9 anos. E achava que a minha vida tinha acabado ali. Ali não ia acontecer mais nada na minha vida. A não ser aquele sofrimento ali. Minha mãe empregada doméstica, aquela situação difícil. As pessoas diziam, mas rapaz, teu pai foi um covarde, ele se matou, não sei o quê. Não que eu me conformei, mas hoje em dia eu já encaro com uma coisa mais natural. Hoje em dia eu vejo que foi a fatalidade que aconteceu na minha vida é o que faz parte da minha história. Eu vejo que o suicídio, ele não quis matar, hoje em dia, né, minha visão, ele não quis matar a vida, ele queria matar a dor, alguma dor que ele estava sentindo. Fui no mercado de Camaragibe, comprei 2 potes de chumbinho. Aí, quanto é? Ele, R$2. Pronto. Aí paguei a ele. Eu lembro que eu parei o carro na frente da loja e tomei um pote. Virei a água que tava. Quando eu fui tomar o outro, tremendo, chorando, caiu dentro do carro. Aí eu subi as escadas e fui pra casa, né? Na verdade, eu tomei chumbinho essa vez e fui pro hospital, mas eu tinha tomado chumbinho outra vez. E quando eu acordei do coma, eu acordei pensando que realmente eu tinha que, já que eu não tinha morrido, né? Então eu tinha que encarar a vida de uma outra maneira. Hoje eu vejo de outra forma, sabe? Vejo a batalha mesmo de você viver, sabe? Eu acho que é interessante, é muito bom, sabe? Viver, não tem coisa melhor não, porque hoje se você dissesse assim pra mim, se fosse pra hoje você morrer, você queria? Não. Se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu ia dizer, meu Deus do céu, se pudesse me levar hoje, eu ia agradecer. Eu acho que Deus deu uma outra oportunidade, né? E eu acho que vale a pena isso. Eu tô abraçando ela. O suicídio, né, bem como a tentativa de suicídio, é uma das piores, né, repercussões possíveis de vários estados de doenças neuropsiquiátricas, né? Digamos que o principal fator de risco para uma tentativa de suicídio ou esse suicídio efetivo são problemas como depressão, dependência química, esquizofrenia, mas também situações sociofinanceiras, né? Então, se o indivíduo ele não tem religião, né, é um fator de risco. O fato do indivíduo ser solteiro ou não ter um vínculo familiar é outro fator de risco, provavelmente porque ele, na hora de tentar, né, o suicídio, ele pode ponderar, a minha família, meus filhos que vão ficar aqui. Então você vai criando amarras sociais, pessoais para aquela condição, né? Mas outros fatores de risco também, os homens, né, eles se suicidam mais do que as mulheres, apesar de que as mulheres vão tentar mais frequentemente, só que os homens usam de formas mais violentas, mais efetivas, e aí, apesar das mulheres tentarem mais, os homens vão se suicidar mais efetivamente. As pessoas às vezes menosprezam, né, os avisos que o paciente dá, mas a maioria dos suicidas, eles informaram para alguém antes sobre aquela intenção. Uma pessoa que vivia intensamente, gostava de dançar, de brincar, eu não via ele triste, ele não transparecia, ele sentia a tristeza dele, que sentia no apartamento dele, mas a gente não via. Antes ele dizia a mim, eu não passo dos 60. Mas como você não pode dizer isso, menina? Isso não depende da gente. Não, mas eu não passo não, eu não passo dos 60 não.
Nós conversamos aqui no dia 11 de novembro de 2002. Minha amizade com o Byron foi uma amizade de quase 30 anos. Nesta mesa aqui, onde a gente está sentado agora, a gente bebeu pela última vez, na véspera do gesto dramático dele. Jogamos porrinha aqui, palitinho, ele tomou 2 doses de vodka. Depois, quando a mesa do jogo desmanchou, nós permanecemos os dois aqui conversando. Eu sentado nessa cadeira onde eu estou e ele nessa cadeira aí na frente. E o assunto foi exatamente sobre suicídio, eutanásia, o direito que o camarada tinha de escolher o dia da própria morte, se de repente não lhe interessa mais continuar vivendo. E isso não me tocou absolutamente nada, porque não foi a primeira vez que a gente conversou sobre isso. Isso era um assunto recorrente nosso. Ele tinha essa ideia, não sei, e não era uma coisa destituída de formação. Eu me lembro que ele lia trabalhos que tratavam da questão do suicídio, falava até que isso era talvez o ato de maior liberdade do ser humano. Não era uma questão menor para ele. Ele foi uma das figuras de proa na sustentação do projeto político do PCB aqui em Pernambuco, durante essa fase que eu representava como parlamentar, e ele, em alguns momentos, ele representou também com mandato de vereador e de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, ou seja, ele foi parte importante dessa história, uma história de tempos difíceis, porque eram tempos de clandestinidade, de ilegalidade, de dura repressão que o partido sofria no período recente da ditadura militar e depois da reconstrução, da tentativa de afirmar o partido. Ele se queixava que antigamente ele vivia muito mais confortável fisicamente e que hoje em dia ele não estava mais se sentindo assim. Ele já não era mais o jovem que ele foi um dia. Se ele não estava mais feliz aqui, paciência. Ele fez o que queria, o que desejava, e eu compreendo, em nenhum momento eu julgo. Nunca julguei. Quando foi numa terça-feira, 12 de novembro, eu estava aqui no ateliê dando aula. E quem ligou foi meu marido, de lá do engenho. Olha, aconteceu alguma coisa com o Byron. Eu pensava, não, aconteceu algum acidente grave com ele de carro, ou então alguma coisa ligada a coração. Que meu pai era um safenado, ele já fez 3 pontos de safena, então as coisas passaram muito rápido pela minha cabeça. Em frente ao prédio, muita gente, a imprensa toda formada, curiosos, as pessoas, os deputados que já estavam na Assembleia, todos correram, os amigos todos correram, porque ninguém conseguia crer nisso. Ele pediu para a empregada, normalmente a empregada trabalhava de 9 até 11, mais ou menos, meio-dia, que era o horário que ele não estava. Só que quando ela chegou, encontrou, ela tinha uma chave, encontrou um avisozinho na porta. Miro e Tereza, calma e cuidado. Porque ele sabia que quem ia abrir o apartamento era a Tereza. Tem uma carta aberta que ele deixou em cima da mesa, várias cópias, para os repórteres não se rasgarem, um querendo copiar o outro. Deixou a relação de telefones para a gente ligar
quem era de Brasília, até o DDD tinha, os amigos, tudo muito bem escrito, tudo bem organizado, em cima da mesa. Ele tinha estado comigo num debate na rádio na semana anterior. Poucos eram os amigos dele que não eram também meus amigos. Então, ficar nessa relação não é uma coisa que honre, não é? É uma coisa meio chata, eu gostaria de nem ter ficado, mas fiquei. Tenho a impressão que mais uma coisa do senso prático dele. A quem é que isso deve ser avisado? Quem é que, com isso aqui, vai avisar para os outros? E tudo isso ele pensou e botou no papel. Aí veio aquele filme todo. Veio tudo na minha cabeça e eu não podia fazer nada. E por mais que eu dissesse, meu Deus, eu poderia ter evitado, mas eu não pude evitar. Eu não imaginava que o desgosto, a falta de vontade de viver dele fosse tão grande que ele programasse tudo tão em ordem, tudo tão direito para concretizar. E ele disse, olha, eu chamei você aqui primeiro, que era absoluto segredo. Só vou contar a você e quero saber se você pode se responsabilizar pelo segredo da história. Eu prometo. É o seguinte, eu resolvi me matar. Isso eu queria que você me ajudasse, deixar as coisas estabelecidas, deixar as coisas arrumadas. Por isso, estou lhe dizendo isso aí, sinceramente. Eu digo, tá, Bárbara, eu lhe ajudo. Isso foi no dia 2. E no dia 12 ele se matou. Na carta que ele mandou pra gente em 2002, em março, ele botou o título Memória de um Sessentão ou Conversa ao Pé da Cova. Então essa carta ele escolheu poucas pessoas e mandou. Ele escreveu um ano antes de se suicidar. Escreveu em São Paulo, longe da gente, que ele fala das angústias da vida e das alegrias que ele teve. Que ele fala que uma das grandes alegrias foi ter tido as filhas que ele teve. Ele plantou árvore, ele escreveu livros, cultivou amigos, mas era um excelente planejador, profissionalmente falando, mas que ele se angustiava porque ele não conseguiu planejar a própria vida dele. De formar uma família convencional, de ter a sua esposa em casa, de chegar do trabalho e encontrar a esposa com os filhos. Tudo que ele ia fazer, ele fazia uma planilhazinha. Do outro lado, no verso dos papéis de computador, escrito, estava isso aqui tudo. Eu não sei se ainda está na ordem, eu botei na ordem, porque depois eu descobri o que eram esses papéis e que ele não fez questão de esconder. Aí vem 2/11, isso já está se aproximando. Planilha, aí tem aqui que eu não entendi, diversos, mas Tereza, que era empregada, paraíso. Aí eu comecei a encontrar paraíso várias vezes. Aí foi quando eu cheguei à conclusão. Operação Paraíso, que ele imaginava que ia ter acesso ao paraíso. Então, quando eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, Operação Paraíso, então era o nome que ele botou dessa operação, desse projeto da fim à vida física dele. Aí tem Papo com Sônia, quer dizer, isso aqui vem antes de tudo, de todos esses. Porque era conversar comigo, com Magnólia, ele já tinha conversado, porque estava arriscado, faltava falar comigo. Teste do berro. Aí eu conversando com meu marido, eu digo, mas eu não estou entendendo. Teste do berro, o que é teste do berro? Ele disse, Sônia, berro é árvore. Que vai atirar na boca, não faz um tratamento de dentro tão caro. Ele comprou um esquente preto para não causar impacto no sangue.
Ele forrou todo, ele deitou num sofazinho de palhinha que tinha e forrou todo o chão de toalha para absorver mais o sangue. Então ele cuidou tudo nos mínimos detalhes. E ele, quando me confidenciou esse segredo, ele me disse: agora, depois que eu morrer, você chame meus amigos e conte para todo mundo. Diga o que é realmente. Pode inventar que eu estou doente, que eu estou com câncer, que eu estou não sei o quê, que eu... Não tem isso, não. Eu não quero envelhecer dependendo de ninguém e está na hora. É isso. É isso, pode ser simples para os outros, para mim é grave. Nós tínhamos uma brincadeira aqui no Moscozinho, chamada a Loteria Letal. Era uma espécie de jogo de bicho. Nós éramos 25. E na medida em que cada um ia morrendo, a gente ia eliminando. Por exemplo, eu era a águia, o número 2 do grupo do bicho. Byron era o urso, era o número 23. Aí ele me perguntou: e quem é o próximo? Quem você imagina que seja o próximo? Eu disse para ele: Byron, eu, a águia, sou sempre a bola da vez. Agora tem um leão. O leão está meio baleado. Pode ser o leão também. Aí ele disse: pode haver surpresa. Quando ele chegou em casa, deixou um foguetinho para mim, a propósito dessa loteria letal. Léo, me desculpe por ter furado a fila. Caríssima Sônia, como vê, minha querida irmã, mais um abacaxi entre tantos que você vem descascando. Gostaria que meus livros, discos e coleção de cédulas ficasse com quem lhe dê valor. Mais uma vez, 1 milhão de desculpas e um grandíssimo beijo. Seu irmão.